Boa noite a todos. Agradecer, mais uma vez aí o Cantinho de Jesus, essa oportunidade de poder vir estudar aqui junto com vocês. Agradecer aí a presença de todos no plano físico, no plano espiritual e os do plano virtual aqui também, Hoje nós vamos fazer o estudo aqui do capítulo 23, encerrando esse capítulo, que é o capítulo Estranha Moral, os itens de 16 a 18. Para a gente entrar no estudo desse item, é interessante que a gente volte um pouquinho, para ler aqui o item número 9, que é o que o Kardec vai desenvolver nesses últimos itens, que é uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36, onde Jesus diz o seguinte: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigo os de sua própria casa. Então, no capítulo 16, o Kardec vai trazer para a gente aqui, vai começar a esclarecer essas palavras de Jesus, que a princípio soam um tanto quanto diferentes, estranhas, quando a gente pensa num Jesus que tem no seu ensinamento, baseado aí no amor, na caridade, e como que ele pode ter dito que vem trazer a desavença, principalmente entre as famílias. O Kardec, então, começa esclarecendo da seguinte maneira: quando Jesus declara, não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Se a gente parar para pensar, a partir do momento que o Império Romano assume a doutrina cristã, quando ele se converte ao cristianismo, nem tanto por convicção, mas mais por interesse, ele, a partir daí, praticamente todas as guerras, todos os conflitos que nós vivenciamos têm como pano de fundo os ensinamentos que foram distorcidos, os ensinamentos de Jesus que foram distorcidos pelo homem. Quando eu falo que o Império Romano, ele se converteu lá no ano de 384, mais por interesse, o que acontecia naquele momento? O ensinamento de Jesus estava frutificando grandemente, e os seus seguidores se multiplicavam numa velocidade muito grande. E Roma chega, então, à conclusão que a perseguição e a matança desses seguidores não estava resolvendo o problema deles. Quanto mais se matavam cristãos, mais apareciam cristãos. E aí, um pouco antes, 313 mais ou menos, Roma decide permitir a prática do cristianismo. E depois ela vai, então, incorporar o cristianismo. Por quê? Quando você tem um grupo de pessoas com um pensamento diferente do seu, e esse pensamento vai crescendo, 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 as autoridades romanas, elas tinham medo de perder o controle. Então, quando eles convertem o império
ao cristianismo, na verdade, o que eles mais queriam era manter o controle sobre as pessoas. Né? Porque aí o império passa a comandar a crença. Uma crença que não tinha comandantes. Né? Era uma crença que estava baseada nos ensinamentos de Jesus. Os espíritos dizem muito, né, falam muito sobre os cristãos primitivos, né, que eram aqueles que estavam ali praticando mais próximo do ensinamento que Jesus tinha deixado. E aí Roma vai, o que eles fazem? Bom, vamos assumir isso aqui, porque aí a gente começa a controlar e vamos todos ser cristãos, mas vamos ser cristãos da nossa maneira. As pessoas vão começar a ter que fazer as coisas do jeito que a gente entende que é melhor. Assim a gente mantém o poder e não tem problema com essa gama de seguidores aí de Jesus que está crescendo. E assim foi feito. Né? O cristianismo segue se expandindo grandemente. E aí, o que os romanos fazem? Os romanos dominavam boa parte do mundo, dominavam várias populações. Então, eles começam a impor o cristianismo também para esses povos que tinham outras culturas. Né? Um pouco mais para frente, o Império Romano ele vai ruir. Né? Ele vai ceder espaço, ele é atacado lá pelos povos que são chamados de bárbaros, mas o Império acaba. Mas a religião cristã católica, porque aqui eu vou fazer esse parênteses, porque aí já começa a ter uma diferenciação, porque quando eles introduzem o cristianismo dentro das ideias dos romanos, eles começam a desvirtuar as ideias dos ensinamentos de Jesus. Então, essa igreja romana, ela permanece. O mundo vai cair lá na época da Idade Média, né, que a gente chama de Idade das Trevas. Mas no Renascimento, quando as pessoas voltam a ocupar as cidades e volta a ter um crescimento muito grande, a igreja continua sendo extremamente importante, extremamente poderosa, e ditando as regras do que poderia e o que não poderia ser feito. Só que essa retomada da humanidade traz o quê? O advento do iluminismo. O que é o iluminismo? O iluminismo é o momento onde as pessoas vão começar a questionar tudo. Elas querem resposta para as coisas. Né? E, inclusive, vão começar a questionar a autoridade da igreja. Né? Então, por isso que Cristo disse que a sua doutrina ia trazer muito conflito. Estes questionamentos, eles se tornam extremamente conflituosos. Né? A igreja, que tinha um poder enorme, passa a não aceitar e a combater aqueles que estão questionando. Mesmo que eles fossem das fileiras dessa igreja, qualquer questionamento era duramente reprimido. O Kardec, ele segue dizendo aqui: os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro. E a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilharem da mesma crença. Então, é isso aqui. As pessoas começam a ter conflitos. E quando ele diz aqui que é um irmão contra outro irmão, a gente precisa lembrar que a grande maioria dos conflitos, eles se dão entre os cristãos, judeus e muçulmanos. E esses são irmãos porque todos vêm de onde? Vêm de Abraão. Abraão é o pai de todos. Né? É a partir de Abraão que traz a ideia do Deus único, é que vai se ramificar. Ele teve 2 filhos, o Ismael, os descendentes de Ismael, eles são considerados a ramificação do Islã, e os descendentes do segundo filho, que é Isaac, são o que
se deu continuidade à ramificação do judaísmo, que mais tarde, com o advento de Jesus, vai ramificar de novo, né, para o cristianismo. Então, são três grandes religiões que vêm da mesma base. São irmãos. E, apesar disso, estão em conflito há vários séculos, né? E se a gente for mais além nos ensinamentos de Jesus, nós vamos compreender que a humanidade inteira é irmã, porque a humanidade inteira é filha de Deus. Então, qualquer conflito é um conflito de irmãos contra irmãos. O Kardec, ele vai seguir aqui. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos a fraternidade, às trevas do fanatismo a luz da fé esclarecida. Então, era necessário que esses embates acontecessem, porque só a partir desses embates é que a gente ia poder começar a trabalhar a transformação do mundo, né? Esse mundo que os europeus, que os romanos, né, quando englobam a igreja, o cristianismo, eles fazem uma grande transformação. Quando tem essa retomada lá no Renascimento, né, além do iluminismo, nós temos o advento de um pensamento que se chama eurocentrismo. O que é o eurocentrismo? É uma ideia de que a Europa ela é o centro de tudo. Então, a Europa, baseada nos ensinamentos distorcidos, né, do Cristo, eles começaram a achar que eles eram mais importantes do que os outros. Então, se a gente analisar o mundo hoje, nós, ocidentais principalmente, nós estamos muito mergulhados nessa ideia eurocentrista, né? Os padrões de beleza que nós seguimos hoje são padrões de beleza europeus, né? A cultura que a gente segue hoje são culturas europeias. A cultura indígena é muito pouco divulgada aqui, que é a terra dos indígenas, né? Nós seguimos culturas europeias. E eles dominaram o mundo praticamente, né? Eles colonizaram a América, eles colonizaram a África, eles colonizaram a Ásia, e dentro dessa colonização eles foram colocando o quê? Essa ideia de que eles eram mais importantes do que os outros. E quando eles colocam essa ideia, e essa ideia serve para justificar tudo aquilo que eles estavam fazendo, porque dentro do ensinamento de Jesus não existe justificativa para você escravizar um outro povo. A única justificativa possível é se eu tirar alguma parte do ensinamento do Cristo e disser que ali está dito que eu sou mais importante do que o outro. Então, começo a justificar os meus atos através dessa ideia, né? E, claro, eles fizeram isso muito bem, né? Só que isso causa vários conflitos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa guerra entre Israel e os palestinos, são dois povos que têm Jesus apenas como um profeta. Essa guerra entre eles tem a ver com Jesus? Tem. Tem porque os judeus ficaram mais de 2.000 anos sem terra. E quem criou o Estado judeu, quem refundou o Estado judeu, foram os europeus depois da Segunda Guerra Mundial, junto com os Estados Unidos. Estados Unidos, que nada mais é do que uma colônia europeia. Ou seja, com pensamentos de europeus também. Então, qualquer conflito que você for analisar, a Guerra das Coreias,
ela está ali por quê? Ela está ali por conta da divisão ideológica que foi colocada no mundo pelo pensamento dos europeus, que é uma divisão que nos marca hoje, né? A divisão ideológica política. Os liberais, que tem como seu fundador principal John Locke, é o pai do liberalismo, um europeu. E Karl Marx, o pai do comunismo, é um europeu. Então, veja como que as ideias distorcidas dos europeus à frente do cristianismo trouxe a quantidade de problemas que nos trouxe, né? A quantidade de conflitos que nos traz até hoje. O Kardec segue dizendo aqui, então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade que virá estabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, para ter uma luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus, cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão os seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos, então, se porão sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Então, o Espiritismo, né, ele é o Consolador prometido. E ele vem, né, nesse momento das ideias iluministas, né? O Espiritismo, o Kardec, ele começa a edificar seus livros, né, o Livro dos Espíritos, o primeiro, em torno de 100 anos após o começo das ideias iluministas, que são aquelas ideias que eu falei, de questionamento. Então, se questiona tudo. É a hora de se questionar tudo. E o que o Kardec fez? O Kardec questionou. A doutrina era toda baseada em questionamento aos espíritos. E por que esse era o momento ideal? Porque aqueles que questionam, aqueles que querem questionar, o que eles esperam? Respostas. Antes disso, os espíritos teriam muita dificuldade de passar essa doutrina, porque o pensamento humano ainda não estava preparado para questionar as coisas. E ele, então, quando esse momento se apresenta, Allan Kardec, formado em várias disciplinas, um conhecedor das ciências, ninguém melhor do que ele para questionar e conseguir trazer as respostas. Não qualquer resposta, mas respostas que passavam pelo seu crivo, né? Pelo crivo da consciência. Porque não basta só ter resposta. As respostas têm que ser cabíveis, né? Tem que fazer sentido. Então, nós precisamos aprender a fazer isso também, a questionar as coisas. Mas um questionamento racional, um questionamento que tenha por objetivo a nossa evolução. Então, onde eu quero chegar? Para onde eu estou indo? Como que eu vou fazer para chegar lá? Eu preciso fazer esses questionamentos a mim mesmo. E aí, questionar também se o meu papel como cristão
perante o mundo é um papel que eu deveria estar realmente desenvolvendo, ou se eu estou praticando isso de uma forma distorcida, como foi praticado durante tanto tempo a partir do Império Romano. O Kardec vai seguir aqui dizendo no item 17: o Espiritismo vem realizar, na época precisa, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral, as que terá de enfrentar, e próximo lhe está o termo. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos céus. Aqui é o que eu acabei de falar. Nós precisamos começar a compreender qual que é o nosso papel como cristãos, né? É claro que as lutas sangrentas, elas não acabaram. É verdade que nós estamos aí vivenciando uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas o que eu entendo que ele quer dizer aqui é que o que realmente terminou são as desculpas que as pessoas aceitavam para as guerras. Hoje, grande parte das pessoas não aceitam as justificativas para esse tipo de guerra, seja de um lado ou seja do outro. É lógico que conflitos haverão, e nós estamos vivendo um momento onde o mundo tem muito mais conflito do que outros tempos passados, mas isso também é justificável porque nós estamos num momento de transição planetária. E toda transição vai pedir o quê? Vai pedir reformas, vai pedir transformações. E essas transformações vão gerar, sim, conflitos. É normal. Mas essa ideia de que nós podemos justificar a guerra com qualquer tipo de argumento, isso acabou. Os argumentos para as guerras não são mais aceitos pela grande maioria das pessoas, sendo elas cristãs ou não. A gente vê por aí protestos, né, em várias partes do mundo contra essa guerra e contra tantas outras, porque não se justifica mais esse tipo de coisa. Então, nós vamos continuar ainda tendo alguns conflitos, algumas guerras, mas elas realmente, no âmbito da justificativa, elas não existem mais, e no âmbito da prática, elas já estão chegando também próximas ao fim. Se a gente pensar que Jesus, 1.800 anos depois, né? Quer dizer, nós precisamos esperar 1.800 anos para que o Consolador prometido viesse, e dentro desses 1.800 anos, né, quantos conflitos não tiveram, porque a luz se irradiava de um só ponto na nossa cabeça, né? A luz se irradiava apenas de Jesus, do ensinamento dele. Hoje continua sendo irradiada do pensamento dele, mas o Espiritismo veio fazer o quê? Veio ampliar. Então, os feixes de luz, eles vêm de vários pontos. Né? São vários espíritos trazendo as mensagens. Não só para os ocidentais, mas para todos os grupos culturais do mundo.
Então, a velocidade é muito mais rápida. É lógico que o nosso tempo, para o nosso tempo, que a gente pensa assim, nossa, eu já vivi 50, 60, 70 anos e continua o mundo em guerra aí, que tão poucos anos é esse que Kardec está falando? Isso dentro da nossa visão de mundo pode ser muito. Mas se a gente pensar no contexto geral, né, de eternidade, é muito pouco. Podemos ter certeza de que nós não vamos esperar mais 18 séculos para a transformação. Não vamos esperar isso. Lógico que alguns, né, vão ter que recomeçar todo o trajeto de novo, mas não é por falta de oportunidade, não é porque o planeta não ofereceu essa mudança para as pessoas. Tá? Para finalizar, no item 18, o Kardec vai dizer assim: essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida. E não como decorrente de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Então, as mudanças, como eu disse, elas geram conflitos. Elas sempre vão gerar conflitos. Por quê? Porque é necessário uma transformação. Muitas vezes, quando essa destruição ela não é material, ela certamente vai ser de pensamentos. Muitos pensamentos precisarão e estão sendo destruídos. Se a gente parar para pensar aí, em que outra época se combateu tanto os preconceitos de toda sorte? Isso é destruir um pensamento antigo. Essa ideia do eurocentrismo, de que um grupo é superior ao outro, ela está caindo por terra. Nós estamos destruindo essa ideia. Essa ideia, a cada dia que passa, ela faz menos sentido na cabeça das pessoas. Cada vez mais nós entendemos que nós somos todos iguais. Como seres humanos. Existem diferenças de comportamento? Existem. Mas não é porque nós somos diferentes uns dos outros. Nós estamos em estágios evolutivos diferentes. Então, aquilo que o outro faz hoje e eu não faço mais, eu já fiz. E aquilo que eu estou vendo que o outro está fazendo e eu ainda não faço, eu farei. E tudo isso, claro, com o auxílio do Espiritismo, né? Que vai nos esclarecendo e vai nos fazendo perceber que essa estranha moral que dá título ao capítulo, não, a moral estranha não é a do Cristo. A moral estranha é a nossa. Que por tantos séculos ficamos, mesmo tendo acesso a este conhecimento, ainda ficamos arrumando subterfúgios para agirmos de forma diferente daquelas que nós deveríamos, né? Mas nós vamos fazer essa transformação, como o Delano disse aí no livro, né, na leitura do livro do Emmanuel, a gente precisa o quê? Ter confiança de que a gente vai conseguir fazer. Agradecer mais uma vez a todos, né?
Que Jesus, então, nos dê essa força para que a gente possa fazer essas transformações, transformando-nos, a gente possa transformar o mundo inteiro num lugar muito melhor. Muito obrigado mais uma vez a todos. Agora eu passo a palavra ao Valdir.